Olá, este é mais um episódio da série Zup da Codifica. Antes de mais nada, meu nome é Alberto Souza e eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco de cabelo preto, um pouquinho já ficando grisalho. Atrás de mim tem duas prateleiras, uma com alguns livros e quadros e caixas, outra só com caixas. E agora você vai ficar com mais um episódio da nossa série Testes Automatizados Reveladores de Bug. Eu espero que você goste bastante e depois não esquece de deixar aqui o seu comentário com as suas impressões. Era isso e tenha um bom episódio. Agora a gente vai entrar numa outra parte do nosso módulo aqui de testes, né? Que é basicamente o seguinte: eu quero escrever o teste, eu quero que escrever o teste seja algo que gere pouca dor em mim, né? Que seja o mais fácil possível. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você pode escrever, né? Decidir escrever testes de unidade, que é o que a gente vai maximizar aqui no treinamento, né? Você pode decidir escrever teste de integração, teste de sistema ou qualquer outro tipo de variação que exista por aí. Qual que é o tipo de esforço para cada uma dessas coisas? Isso aí a gente vai olhar um pouquinho, né, o lance da pirâmide de testes. Por mais que a pirâmide de testes não seja uma coisa que a evidência, né, da eficiência dela tenha sido investigada pela academia, pela ciência, é algo que é sugerido pelo livro de Anish e que também, na minha opinião, obviamente, se aplica muito para o tipo de código que a gente faz no nosso dia a dia, principalmente quando a gente pensa aqui em APIs e coisas do gênero. Uma outra coisa muito importante que a gente vai explorar um pouco agora também é o lance do papel aí, né, desses objetos que imitam os comportamentos reais. A gente está aqui falando basicamente de mocks, beleza? Mas será que a gente vai usar mock o tempo inteiro? Será que a gente vai ficar, né, definindo expectativa de comportamento o tempo inteiro? Como é que a gente pode achar um equilíbrio interessante aqui? Eu vou voltar a falar para você, né, desse lance de beleza que a gente vai fazer teste, maximizar teste de unidade, mas como que a gente pode aproximar o máximo que dá o nosso teste de unidade da realidade que vai ser encontrada na hora que o código estiver executando, né? A gente quer fazer teste de unidade o máximo integrado que der, minimizando o nosso esforço, obviamente. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Também vou tratar com você, né, uma parte de um assunto que eu acho muito, muito sensível, que é: será que eu devo escrever o meu código de modo a facilitar o meu teste? Então, aqui a gente vai discutir, porque a gente tem uma régua clara de complexidade que a gente está utilizando aqui na nossa jornada, né? Então, você sempre vai saber o limite, qual que é o limite de deixar um código complexo, mas ainda sendo entendido pela próxima pessoa. E a gente vai jogar com isso, né? Eu posso aumentar um tiquinho a complexidade, mas mantendo nos limites de entendimento para a próxima pessoa, de modo a facilitar o teste. E também você vai perceber que manter o limite de complexidade naturalmente faz o seu teste também, né, ter um limite de complexidade, porque muitas vezes, né, o teste e o código de produção andam juntos, inclusive com o código para testar, te gerando muito mais esforço do que a complexidade que está presente no código de produção, né? Código complexo te gera muito esforço para você fazer setup do teste e por aí vai. Então, isso aqui a gente vai tratar com com muito carinho, muita sensibilidade esse tema, beleza? Basicamente, essas são as três coisas que a gente vai explorar aqui nesse módulo ainda sobre testes na jornada. Agora vamos falar de qual tipo de testes você pode fazer e qual que a gente vai usar aqui na jornada. Como eu já disse anteriormente, a gente vai focar muito em teste de unidade aí, né? Então, começando por isso, né? Teste de unidade. O que é uma unidade? Beleza? Então, na literatura, né? Se você pensar na literatura mais acadêmica, nem tem uma definição formal quando você pensa na unidade para uma linguagem, por exemplo, orientada a objetos. Você pode olhar para a unidade como um método dentro de uma classe. Ali é uma unidade de código, mas você pode olhar para uma unidade como um módulo como um todo, você quer testar aquele módulo como um todo, beleza? Então, a ideia aqui, né, se a gente for olhar muito para código orientado a objeto, né, enfim, né, dentro da linguagem Java, C Sharp, TypeScript, ou algo do gênero, a forma mais fácil de você interagir com os módulos, né, com as unidades, é realmente através de método. Então, aqui dentro da jornada, quando a gente pensar em fazer teste de unidade, em geral, a gente vai estar pensando em testar um método de alguma classe, né, enfim, isoladamente ali. Então, o teste de unidade, quando eu falo isoladamente, estamos testando aquele método, não necessariamente não vamos interagir com outros objetos que são necessários para que aquele método faça o que precisa fazer. Mas o teste de unidade, ele é o mais comum no nosso dia a dia. Em geral, né, dado um sistema que tem testes automatizados, o teste de unidade, ele é o que
mais volume existe ali dentro, né? O que mais testes são escritos. Por quê? Porque ele é mais rápido de escrever. Afinal de contas, você pode dar um new no objeto, invocar um método e o teste vai acontecer, né? Ele, além de ser rápido de escrever, ele é rápido de executar em geral. Mesmo que você tenha uma bateria grande de teste de unidade, em geral ele vai ser rápido de executar. Então tudo isso conta, né, como vantagem na hora de você decidir que tipo de teste, né, que você quer, por exemplo, escrever muitos testes de unidade. Ele é mais fácil de escrever, ele é mais rápido de rodar, beleza? Qual que é o perigo em geral de um teste de unidade? O perigo do teste de unidade, quando você pensa em testar o método ali, né, é que você está testando ele muitas vezes fora do contexto geral do software. Se você se distanciar muito do contexto, né, utilizar muitos mocks ou coisa do gênero e passar do ponto em relação a isso, a gente vai ver isso aqui. Se você passa do ponto em relação a isso, pode ser que você fique muito distante da realidade da execução do código em si e o seu teste perca valor em que sentido? Perca valor em revelar o bug o mais rápido possível, beleza? Mas sim, teste de unidade é o que a gente vai mais focar aqui, a gente vai tentar escrever, né, esse tipo de teste da melhor maneira possível. Depois dos testes de unidade, qual que é outro tipo de teste que a gente tem aí, né? O que a gente chama de teste que é integrado, beleza? O que é um teste integrado? Em geral, você quer pegar a sua unidade e vamos supor que você fez um método que depende do acesso a um banco de dados. Quando você depende de acesso a um banco de dados, você precisa que aquele banco de dados esteja no ar, que o database ali dentro, né, esteja rodando, que as tabelas estejam criadas e, eventualmente, que tais tabelas estejam, inclusive, populadas. Para aí sim você poder fazer a chamada para o seu método, se apoiar na execução daquela query, por exemplo, né, pegar os dados de retorno e operar sobre aquilo. Então aqui a gente fala que você tem, né, partes do sistema se juntando, se integrando para poder fazer com que aquele teste execute. Então, em geral, em testes integrados, o cenário mais comum é para query mesmo, beleza? Mas eles são mais custosos de implementar, você tem que fazer o setup dos dados nas tabelas que você quer utilizar. Quanto mais complexo é o sistema, quanto maior o sistema, mais relações existem entre as tabelas, mais esforço é exigido na hora deste setup. Então, em geral, ele é um teste que demanda muito esforço, mas obviamente por demandar muito esforço, mas por estar mais próximo da realidade, ele, se você pensar, né, será que meu teste está representando o que vai rodar realmente? Um teste integrado se aproxima mais disso, gera mais conexão com a realidade, beleza? Você tem um outro tipo de teste que também é chamado, que é um outro tipo de teste que é chamado de teste de sistema, que é realmente aquele teste que tenta, dado que você tem uma API, por exemplo, qual que seria um teste de sistema? Subir o sistema e chamar a API. Esse é um teste de sistema, beleza? Então, ele é um teste que se aproxima demais da realidade, tem muito potencial para revelar bug, né? Porque você está rodando como se fosse realmente o mais próximo que você tem aí da realidade em geral. Então, esse é um teste que gera muito esforço, tende a demandar muito esforço de execução, porque aqui você tem que levantar o sistema, o banco de dados, ou os outros sistemas que eventualmente você se integre. Tudo isso tem que estar rolando para você fazer um teste de sistema. Muitas vezes, né, inclusive alguns dos sistemas que você precisa se integrar, você vai até levantar a fake, porque é muito difícil você fazer o setup completo da parada para conseguir chegar lá. Então você tem aqui esses três testes, né? Inclusive, e obviamente você tem sempre aquele que nunca deixa de existir, que é o teste manual. Todo mundo tende a fazer um teste manual do que foi implementado. E aqui de novo, né? Onde é que está o poder da parada? Na combinação disso daqui. Aqui na jornada a gente vai focar muito no teste de unidade, flertando com o teste de integração. No próximo vídeo eu vou dar um exemplo mais claro disso aí para você. E aí tem um desenho que é muito promovido dentro da indústria, que é suportado pelo livro também de Anish, né, que é sugerido, e também, por exemplo, tem texto no blog de Martin Fowler ali, né, que é uma fonte que eu considero uma referência forte dentro da comunidade de desenvolvimento de software, que é uma figura que a galera chama de pirâmide de testes. Qual que é a ideia dessa imagem, né? Se você pensar aqui na pirâmide, você vai ver que na base da pirâmide, né, é onde vai ter o maior volume de algum tipo de teste. Qual é esse tipo de teste? Geralmente teste de unidade. Por que ali está concentrado muito teste? Porque, de novo,
Ele é fácil de escrever, rápido de rodar e, quando bem escrito, a gente está aqui com um conjunto de técnicas que tendem a maximizar a chance para a gente escrever esse teste de maneira interessante, você também está tentando buscar, né, que ele revele bugs. Então, na pirâmide, você tem na base o teste de unidade, logo acima do teste de unidade, você tem os testes que são chamados de integrados, logo depois do teste integrado, você tem os testes que são chamados de testes de sistema, e logo acima do teste de sistema, você tem os testes que são chamados de testes manuais, né? Eu trouxe aqui uma imagem do próprio livro de Janisch, né, para que eu vou desenhar uma coisa que já está lá, mostrando a pirâmide para você. Então, qual que é a sacada aqui, né? Para quanto mais no topo da pirâmide você vai, mais próximo da realidade você está, que é o teste manual. Só que mais complexo, obviamente, ele é. Beleza? Quanto mais para a base da pirâmide, mais distante você está da realidade, só que mais simples ele é de implementar. Simples por quê? Porque você precisa arranjar menos coisas para precisar fazer. E aí, né, a grande sacada é a combinação disso tende a ser poderosa. Mas por que eu estou prezando mais pelos testes de unidade? Porque testar, né, como eu já falei, é uma aposta. Você aposta que fazer teste automatizado, testar de maneira automática. Você aposta que fazer teste automatizado vai aumentar a confiabilidade de execução aí. Por mais que existam, né, vários testes empíricos aí, né, tentando estabelecer esse tipo de relação de código com teste, qualidade do código, né, nível de número de bugs e por aí vai, não é algo ainda certeiro. Por quê? Porque a gente ainda não escreve testes da maneira que a academia pensa que é teste revelador de bug. Então, ao invés de te mostrar, da gente treinar N técnicas diferentes aqui, né? Técnica que eu falo, N isolamentos de testes diferentes aqui, eu vou focar no teste de unidade. Você vai treinar a escrever muito teste de unidade. Para quê? Para que você seja um dev ou uma deva que escreva teste de unidade de qualidade, de maneira sistemática, que você possa promover isso dentro da sua equipe, que aumente a chance de revelar esses bugs antes da parada rodar de verdade. Beleza? Mas era importante falar da pirâmide, você ter essa noção, é um termo comum do mercado, e aqui a gente vai focar na base da pirâmide. Bom, chegamos ao final aqui do vídeo, né? Eu espero que você tenha gostado e a gente se encontra no próximo episódio. Mas antes disso, se for possível, tenta dar uma colaborada aqui com a firma, né? Compartilha, deixa seu like, se inscreve aqui no canal da Zup, beleza? Era isso por hoje, até a próxima, tchau!